13. 2 Coríntios, capítulo de número 13, você vai encontrar o versículo de número 5. Está antes de Gálatas, está depois de 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 5. Pai, a tua palavra aberta, que o Senhor possa nos ensinar algo tremendo nessa hora, que seja fortalecedor para as nossas vidas, admoestador, que seja confrontador, que o Senhor possa trazer a revelação dessa palavra, de sorte que venhamos a estar cheio da tua presença e que as nossas vidas não sejam a mesma depois dessa palavra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, que eu só fale aquilo que está determinado para que cada um entenda conforme o teu querer e efetuar. Em nome de Jesus, amém. 2 Coríntios 13, 5, assim diz a palavra de Deus para nós: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a vocês mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados, ou considerem-se reprovados. Então, Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele vai trazer algumas advertências para depois encerrar com algumas saudações. E você já conhece a história de Coríntios, uma igreja rica, uma igreja com muitas pessoas, cheia de dons espirituais, uma igreja alegre, uma igreja de movimento mesmo, uma igreja cheia de dons. Mas tinha muitas coisas inconformes de acordo com a palavra de Deus, e Paulo, ele vem escrevendo para a igreja de Coríntios, falando sobre essas coisas todas para poder alinhar, trazer a igreja para aquilo que é realmente a vontade de Deus, os desígnios de Deus. E quando ele chega nessa parte do versículo 5, ele diz assim: olha, parece que vocês estão olhando somente para os líderes. Então, parem de olhar para os líderes. E ele fala da pessoa dele como apóstolo e diz assim: vão olhar para vocês mesmos. Não que eu não seja referência de vós, mas chegou um determinado momento que vocês precisam cuidar de vocês mesmos. É necessário que vocês vasculhem a vida de vocês. Ele falando com Coríntios, com a igreja de Corinto, estava ali instalada naquela cidade de Corinto. É necessário que vocês avaliem o comportamento de vocês. É preciso que faça uma pesquisa minuciosa e vocês prescrutem vocês mesmos. É importante que vocês, ao invés de ficar olhando para os outros, olhem para si diante da palavra, não é olhe para si comparando com alguém. Porque quando a gente olha para a nossa vida em relação a outra pessoa, muitas vezes a gente está melhor do que o outro. Quando a gente compara, por exemplo, esses dias que a gente não passou fome, que a gente teve um canto para dormir, que a gente teve uma alimentação saudável, que a gente teve água para beber, que a gente tem uma roupa boa para vestir. Se a gente fosse comparar alguém que está passando necessidades dessas que eu acabei de falar, é lógico que a gente está muito melhor do que eles. Então, Paulo diz assim: vocês precisam parar de se comparar entre si. É necessário vocês não ficarem se comparando uns com os outros, porque uns têm muitos dons, os outros ainda não têm. Então, como é que vocês vão dizer que vocês estão melhores do que os outros, porque Deus derramou uma graça e Ele quis derramar essa graça sobre vós? Mas, ao invés disso, eu sugiro que vocês peguem a palavra, leiam ela e comecem a analisar a própria vida para ver se vocês realmente são convertidos. Meu Deus! Porque na retrospectiva que as pessoas aí fora fazem no ano, elas vão chegar no último dia de dezembro e vão olhar tudo o que aconteceu. Inclusive, os jornais vão trazer os principais acontecimentos do ano, não é? E muitas pessoas estão fazendo isso no final do ano.
E essa mudança, essa avaliação, essa perspectiva de avaliação deveria ser feita pelo menos semanalmente. Todo sábado a gente faria isso, para que domingo a gente começasse a semana olhando para a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Então ele diz assim: não percebem que Cristo está em vocês? Quer dizer, vocês têm Cristo, vocês têm a palavra verdadeira, fiel e revelada. Daí é necessário então que vocês peguem essa palavra e se examinem. Você estude a Bíblia, você seja ensinada pelas Escrituras Sagradas e diga assim: o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso melhorar, o que é que não está na minha vida de acordo com aquilo que Deus quer, o que é que está fugindo dos princípios, o que é que eu não sou crente. Qual é a parte, qual é a área que eu não tenho sido crente? Eu não estou produzindo fruto digno de arrependimento. Qual é a parte da minha vida que precisa se converter de verdade? E qual é o fruto da árvore que eu estou produzindo para glorificar o nome do Senhor? Porque eu tenho Cristo. Se eu tenho uma palavra, eu tenho que ser realmente diferente dos outros. Aí Paulo diz assim: vocês só não fazem isso se acharem que já não passaram mais na prova. Porque agora a gente vai ter que provar nós mesmos. E a única maneira da gente provar nós mesmos não é se comparando com o outro, mas se comparando à luz da palavra de Deus. Olhar para a palavra e ver o quanto a gente é insignificante, que não serve para nada, pecador, miserável, e que ainda que tenha muitos coaches pregando palavras que trazem autoajuda e endeusando o ser humano, nós não somos nada, não servimos para nada e não prestamos para nada se não for através de Cristo. Por isso que ele diz assim: não percebem que Jesus está em vós? Tudo que vocês estão fazendo de bom e toda a grandeza, tudo que vocês têm de melhor é por causa de Cristo em vós. Oh glória! E isso a gente até toma um choque, porque os dias vão passando e as nossas vaidades vão encobrindo os nossos erros. O nosso egoísmo vai encobertando as nossas falhas. As nossas ganâncias, elas vão escondendo o nosso pecado. O nosso orgulho finge para nós e nos engana diante da palavra de Deus. Aí Paulo convoca o povo e diz assim: é bom, necessário, importante, e é como se fosse um mandamento, vocês se examinarem à luz das Escrituras Sagradas, para ver se realmente vocês estão caminhando para o céu, ou estão brincando de ser crentes e no final não vão encontrar a vida eterna, apesar de Cristo habitar no meio de vós. Estão comigo? Aí olha que maravilha agora o outro lado da palavra. Quando Cristo está em nós, as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez, ninguém pode apontar a gente de um pecado confessado, a gente tem uma oportunidade de caminhar de glória em glória, de recomeçar com Jesus, de ter uma vida diferenciada e, à luz dessa palavra maravilhosa, nos esforçarmos para cumprir os princípios, honrar a santidade de Deus, honrar a palavra dele e sermos uma bênção por causa dessa aliança fiel que o Senhor tem para com a palavra dele, na qual nós fazemos parte. Então tudo converge e é por causa de Cristo. Daí até coloquei lá na página nossa no Instagram a imagem do Sol e todos os planetas. Não sei se você foi lá e visitou. E aí eu disse assim: para vocês que estão se achando alguém,
importantes nessa terra. Olha o tamanho do Sol em relação à Terra. É um ponto que a gente não consegue nem saber se é uma mancha solar. Porque tem gente que se acha. E aí ela está somente com os olhos nessa terra, nessa vida. Mas quando a gente sai para o universo, nós somos os bichinhos de Jacó. Nós não somos nada diante da grandeza, perfeição, beleza, santidade, poder de Deus. Porém, nós somos os filhos amados do Senhor, em que muito Ele tem prazer, porque estamos enxertados na videira verdadeira. Nós não somos mais bastardos, nós somos adotivos, nós fomos adotados por causa de Jesus, o nosso irmão mais velho. Posso ouvir glória a Deus? E daí quando Deus nos olha, quando Deus nos sonda, Ele já sabe quem nós somos, sim ou não? Daí a gente não tem como esconder nada de ninguém, nada, principalmente de Deus. Por quê? Porque quando a gente começa a se achar alguma coisa, Ele vai deixar vir o sofrimento. Quando a gente está desalinhado com o propósito, Deus vai deixar acontecer coisas na nossa vida para quê? Para que a gente possa descobrir quem nós somos, porque Ele já sabe. Então, se a gente tem maturidade cristã, ao invés da gente se rebelar contra Deus, da gente ficar revoltado contra Ele, achar que Ele está deixando essas coisas ruins acontecerem conosco, ou que a gente está enfrentando essas aflições, esses problemas, essas dificuldades, e que nós estamos numa labuta terrível, a gente pega essas coisas e percebe que Deus está mostrando para nós mesmos quem nós somos. Porque nós vamos descobrir a nossa fé, não é nos momentos de bonança e alegria, são nos momentos de tribulação. Nós vamos descobrir quem nós somos nos momentos de dificuldade, problema e aflição. Porque quando está tudo bom, inclusive a gente parece que tem mais amigos. Mas quando as coisas dão errado, quando tudo está parecendo que não tem jeito, quando adoece, quando perde e perde bastante, quando entra em alguma crise, tem algo semelhante ou algo parecido que os amigos se afastam. E é o tratar do trabalhar de Deus para comigo e para consigo, para que Ele saiba o que a gente é e quem nós somos? Não, que Ele já sabe. Mas para que nós possamos descobrir quem nós somos. Então Ele permite uma pandemia para a igreja descobrir que ela está desviada do propósito. A igreja que eu falo não é bater no corpo de Cristo, que eu faço parte dele, mas como integrante do corpo de Cristo, ver o quanto eu necessito de Deus, estava fora de alguns princípios e mandamentos dele. Está entendendo? Então Paulo vai chegar nesse determinado momento para Coríntios, vai dizer: olha, vem um mandamento aí, examine-se para ver se vocês estão na fé que vai gerar salvação em Cristo, se vocês vão perseverar naquilo que vocês creem e através dos comportamentos de vocês vão demonstrar que vocês são filhas e filhos de Deus e que estão caminhando para a eternidade, para sempre, e uma vida em Cristo. Examine-se para ver se vocês têm uma fé que não é diabólica, porque os demônios creem e estremecem, segundo Tiago 2,19. Os demônios são crentes, mas eles são crentes desobedientes e são crentes que não glorificam a Deus. Então é para que a gente examine a nós mesmos, para poder a gente ver se a gente está numa fé, que é uma fé superficial, é uma fé horizontal, ou é uma fé vertical, uma fé profunda,
que nos projete para uma outra dimensão espiritual em Cristo, como está em Efésios capítulo número 1, e também que a gente possa ser não somente usado por Deus, mas que agrademos a Deus de acordo com as nossas vidas. Essa é a necessidade nossa, de pegar as Escrituras nesses dias, que ainda falta para virar o ano, e a nossa retrospectiva vai dizer: eu tenho sido um bom esposo, eu tenho sido uma boa esposa em relação à vizinha, que grita o tempo todo com o esposo, tenho sido um bom marido em relação àquele que não serve a Deus, ou de acordo com a palavra do Senhor. Então Paulo diz assim: vocês não podem ficar se comparando, é melhor vocês pegarem a Bíblia e ver o que vocês precisam corrigir urgentemente, porque Cristo está voltando, senão vocês vão entrar para a lista de reprovados e aqueles que não glorificam a Deus. E olha que a igreja dançava no mistério, falava em línguas, profetizava, tinha discernimento espiritual, dom de sabedoria, curas, sinais e prodígios aconteciam. Pense numa igreja repleta de dons. Porém, ele traz advertência, porque não vai ser salvo pelos dons. Os dons é para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Vai ser salvo pelo fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 20. Então, ele diz assim, vocês não são reprovados na prova, por isso que Deus está provando vocês, está deixando acontecer situações para que vocês possam ser dimensionados para um outro patamar espiritual, a ponto de que vocês tenham a excelência na prova e sejam aprovados pelo Deus que é um Pai amoroso, cuidador, zeloso, protetor e provedor. Então essas situações estão acontecendo, não é para derrota, não é para morte, é para a glória de Deus. E então Deus aproveita toda essa situação para nos mostrar quem nós somos. Porque Provérbios diz: se no dia da adversidade tu te mostrares fracos, então fracos és. E a palavra é repleta de ensinamentos nesses quesitos. E ele vai dizer assim: vocês conseguem perceber que Jesus Cristo habita em vocês? Então vocês precisam ter certeza da fé. Falem comigo: eu tenho certeza da minha salvação. Porque não foi o STF, não foi o presidente da República, não foi o seu pastor, não foi ninguém que conquistou essa salvação, foi Cristo que nos deu, e foi por um alto preço. Para nós chegou de graça, mas não foi de graça para ele. Ok, a salvação veio gratuita para nós, para que ninguém se ensoberbecesse, porque é um dom de Deus, para a glória e louvor do nome dele. Pela graça sois salvos, isso não é dom de vós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Porém, o que é que Paulo está trazendo de ensinamento? Paulo está dizendo assim: eu sei que a salvação está em vocês, a não ser que vocês acreditem que já estão completamente fora do que se diz ser crente cristão e com fé genuína para a salvação. Vocês não têm dúvida que Cristo tem em vocês, ou tem? Vocês ainda têm dúvida que vocês estão salvos? Vocês ainda têm dúvida que Jesus habita em vós através do Espírito Santo? Porque se isso acontece, vocês estão mais do que reprovados. Mas Paulo não pensava assim, porque quando a gente lê os versículos posteriores, ele vai firmar esse entendimento dele, querendo inclusive que os irmãos olhem para a vida dele e comecem a comparar com aquilo que era necessário para que eles pudessem ter um exemplo de uma pessoa que fosse o mentor, o discipulador, o orientador deles.
Porém, Paulo chama essa atenção daquele povo, porque uma coisa é estar salvo, ser salvo, e a outra coisa é permanecer no reino. Como assim, pastor? Porque o reino de Deus, ele vem o teu reino, seja feita a tua. Então, para o reino de Deus estar em nós, e as pessoas olharem e saberem que a gente está caminhando de acordo com o propósito, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas ações precisam testemunhar da palavra da verdade. Então, uma coisa é estar salvo, a outra é estar alinhado com o propósito. Uma coisa é Jesus ter conquistado a nossa salvação, a outra coisa é a gente caminhar de acordo com o que Deus quer no reino. E nesse interpério, tem muitas pessoas desviadas do propósito da palavra, mas frequentam a igreja, são dizimistas fiéis, são pessoas queridas, são pessoas abençoadas, trabalham na obra, só que estão fazendo coisas que Deus não pediu, não mandou e não quer. Vocês conseguem perceber isso? Ou é difícil? Porque se a gente começa a não perceber isso, é sinal que o nosso discernimento está pouco e a gente está precisando fazer uma examinação melhor. E aí Paulo diz assim: ainda que vocês vejam tudo isso aí fora, vocês não podem se comparar com eles, porque o que Deus chamou para cada um fazer é específico, individual. Ainda que a gente se reúna em coletivo, vocês precisam ter certeza da salvação, porque Cristo está em vocês e é necessário se examinar cada um de acordo com a palavra. Oh, glória! Maravilha! Isso nos fortalece, irmãos. Porque aí agora a gente não dá mais desculpa para Deus de nada. Quando a gente tem uma palavra dessa maravilhosa, a gente se achega diante de Deus logo e fica livre dos pecados. Por quê? Porque Deus não tem problema em perdoar pecado. Deus não tem dificuldade em nos abençoar. Eu sei que vocês não pensam dessa maneira. Agora, Deus tem dificuldade de se achegar diante do orgulhoso. Por quê? Por isso que ele vem instruindo de várias maneiras, para que a gente seja humilde. E por que Deus tem dificuldade? Porque o orgulhoso não enxerga a si mesmo. Se ele não enxerga a si mesmo, e ele sempre está se comparando com o outro, é porque ele está querendo mostrar que ele está superior ao outro em alguma coisa. E sempre que a gente se compara superior a alguém ou outro em alguma coisa, a gente precisa vigiar para não cair. Aquele que está em pé, vigie para que não. E se tudo está dando certo agora e Deus está nos prosperando, é mais um motivo para que a gente vigie ainda mais. Aleluia! É esse ensinamento que Paulo vem trazendo à igreja de Corinto e diz assim: é tempo da gente se examinar para ter certeza quais são as nossas falhas, quais são os nossos erros, o que são pecados, o que são impureza, e fiquem livres disso, porque Cristo já nos perdoou e já consumou tudo na cruz. Aleluia! Oh, glória! Olha que palavra de paz que vem para nós. A gente se examina e diz assim: não, isso aqui eu tenho que mudar, isso aqui não está de acordo com a palavra, isso aqui está errado. Quando eu leio a palavra, minha vida não está de acordo com a palavra, seja na área pessoal, profissional, familiar, conjugal, ministerial, sexual, financeira, seja em qual área for. Quando eu olho a minha vida diante das Escrituras Sagradas, tem algo que não está de acordo com ela. E se não está de acordo, só tem um jeito:
Deus tenha misericórdia, me perdoa, me fortalece, me ajuda e me mostra logo, me sustentando, para que eu não venha repetir. Vai e não peques mais, a tua fé te salvou, e a salvação gerou cura. Ô glória! E aí Deus nos dá essa palavra para que a gente tenha uma retrospectiva aí mais ou menos de 10 dias, para a gente se examinar nesses últimos 10 dias, faltando um ano, para a gente virar o ano e ter um ano muito superior àquele que vai ficar para trás. Amém? E o mais legal disso tudo é que a gente olha para as Escrituras e a gente não perde mais tempo olhando para os defeitos, falhas e pecados dos outros. Por quê? Porque a gente tem tanto para poder resolver que não dá mais tempo para a gente ficar olhando para os outros. Sim ou não? E eu não estou fora disso. Eu faço parte desse processo e eu preciso das orações de vocês, da ajuda de vocês, para que a gente possa crescer como um corpo de Cristo, todos saudáveis para a eternidade juntos, em nome de Jesus, amém? Então nós somos interdependentes como corpo. Não tem nenhum maior e melhor do que o outro na igreja do Senhor. É uma questão só de responsabilidades e uma hierarquia de funcionamento, amém? Mas nós somos todos iguais diante de Deus, aquele que quer ser o maior que sirva. Este é o reino. O reino é ao contrário. Então, quando a gente pega a luz da palavra e a gente se examina, meu Deus, foi por isso que eu disse que a gente não servia para nada, que a gente não era nada do que a gente estava se achando, porque não é comparado com o outro, é comparado com a... E aí a gente começa a se sentir mal, porque a gente não está vivendo de acordo com o que Deus queria. Mas se o Espírito Santo está habitando em nós, ele tem como resolver essa situação se a gente rasgar o coração, abrir a mente para que ele trabalhe, sim ou não? E qual é a dificuldade disso acontecer? O nosso orgulho. Por isso que eu fiz o link com orgulho. A única maneira de Deus não conseguir modificar para melhor a nossa vida é a gente não deixar ele entrar em nós e fazer uma morada verdadeira a ponto de nos restaurar, nos transformar, para que nós possamos testemunhar de uma fé verdadeira e sermos aprovados pelo Senhor. Então, queridos, esses dias de pandemia na segunda onda, Deus está trazendo uma nova oportunidade para muitos na igreja dele. Aqueles que não entenderam a primeira onda vai ter que surfar na segunda onda. Quem perdeu a primeira onda ainda tem mais uma onda para poder fazer algum ponto e ser aprovado. Eu não sei nem surfar, pastor. Pega essa onda de qualquer maneira, toma um caldo lá, mas chega na praia. Cristo está no barco. E ainda que a onda for alta, tenha certeza que vai ser o melhor para a gente. Se o caldo for muito forte, é porque a gente estava precisando desse caldo. O negócio é pegar, abrir o coração para Deus, deixar Ele trabalhar na nossa vida. O quanto antes a gente vai chegar a Ele e se humilhar diante dEle, mais rápido é a prova e mais bem aprovado nós somos. Amém? Então, quantas coisas eu aprendi nesses tempos de pandemia. Uma das coisas que eu mais aprendi nesse tempo de pandemia, e esse texto está resumindo, quando Deus fala, Léo, eu disse, eis-me aqui, sou eu mesmo, na minha família, o negócio é comigo, sou eu que sou assim mesmo, pecador sou eu, não é nada com minha esposa, não é nada com minhas filhas, não é nada com a igreja, sou eu, Jesus. E mesmo que essas coisas sejam para os outros, a gente já assume logo a responsabilidade diante de Deus daquilo que Ele nos colocou, e aí Ele vem e restaura a nossa sorte.
Por quê? A gente não pode cair na síndrome adâmica. Qual é a síndrome adâmica? Se esconder. Você acha que Deus não sabia que estava Adão? Quando ele fala Adão, é por quê? Porque Adão tinha perdido a identidade por causa do pecado. Adão estava se escondendo de Deus, que não dava para se esconder. Adão, na realidade, estava se escondendo de dele mesmo. E Deus já tinha preparado o perdão, já estava com a roupa do cordeiro para poder vestir ele. E aí, quando ele se apresenta diante de Deus, ele coloca a culpa em Deus e coloca a culpa no outro. Então a gente tem que evitar essa síndrome adâmica quando a gente vai se examinar. Ah, eu pequei por causa do outro, eu fiz errado por causa do outro. Foi o Senhor que me botou nesse negócio aí. Não. Deus, sou eu mesmo e pronto. Esse é o principal ponto para que a gente possa se examinar. O segundo ponto importante para que a gente possa se examinar é a gente ter uma vida de leitura da palavra, e à medida que a gente vai lendo essa palavra, ela tem que ir moldando a nossa vida como um todo e a gente colocar em prática logo ela. É melhor a gente ter 10 versículos em prática do que conhecer 1000 e nenhum em prática. Porque Satanás conhece todos os versículos da Bíblia, e qual é que ele coloca em prática? Nenhum. Muito pelo contrário, ele distorce para poder enganar as pessoas. Então a gente precisa ir à Bíblia e fazer com que ela seja uma realidade para nós. E um terceiro ponto é a gente saber que nesses dias que está iminente a volta de Cristo, vão acontecer situações para nós que somos separados, escolhidos, os remidos de Deus, que não vai acontecer com outras pessoas, porque Deus está provando para nos aprovar, para a gente viver a vida eterna. E a gente olha para a nossa vida e diz, pô, um cara pronto, faz um cara de coisa e não acontece nada com eles. Não acontece por enquanto, mas essa vida aqui vai terminar e vai ter uma vida muito mais extensa e para sempre. E se ele não tiver de acordo com a palavra, certamente naquele grande dia não vai ter escapatória, não vai ter influência de político, não vai ter jeitinho brasileiro, não vai ter propina, não vai ter articulação, não vai ter nada. Aquele que não estiver de acordo com a palavra, certamente se desperdiçou todas as oportunidades que Deus permitiu nessa vida para se converter dos maus caminhos, vai ser acrescentado em dores no dia do juízo. Então, ai daquele que pensa ainda assim, a vida é uma só, preciso aproveitar. Esse final de ano a gente ouve muito isso. A vida é uma só, eu preciso aproveitar. Isso não te dá medo? Isso tem que me dar muito medo. Por quê? Se a vida é uma só, e depois vai ter que se ver como Jesus, como juiz, meu Deus, eu estou com medo. Porque se ela não estiver de acordo com a palavra. E aí Deus mostrou para o mundo todo que esses ídolos, esses deuses caíram todo por terra. Deus parou festa, Deus parou movimento, Deus parou ídolos, Deus fechou todo mundo, encerrou com todas as possibilidades de prazeres que o ser humano poderia ter, inclusive em grupos, para mostrar que a nossa única alegria verdadeira está nele e não pode ter um outro Deus além dele. Que aprendamos com a palavra. Isso é um exercício de autoexaminar-se. Então, quantas vezes a gente não priorizou a Deus e a gente priorizou outras coisas?
Só fui eu que fiz isso? Vocês também fizeram, não fizeram não? Muitas vezes a gente fez isso. E o amor dele é tão maravilhoso que ele vai, converge a gente para Cristo novamente e nos apruma com a eternidade para sempre. Que Deus maravilhoso! Esse Deus é lindo, maravilhoso e não tem como a gente deixar de servi-lo. Amém, queridos? Então nós somos seres humanos, pecadores, falhos, cansamos, síndromes pós-Covid. Eu passei o dia todo hoje com o meu pé. Misericórdia! Se fosse pela essa dor no pé, eu não vinha para a igreja. Aí eu falei, eu vou para a igreja com essa dor no pé. Aí a cabeça começou a doer. Eu falei, agora dobrou. Só porque eu fui falar que eu devia ter ficado calado. Saí de casa com a cabeça doendo e com o pé doendo. Desliguei o carro, parou tudo. Glória a Deus! Deus ainda cura nos dias de hoje, queridos. E eu estava com essa palavra, e Deus estava fazendo o que comigo? Me provando. Porque eu poderia ter 1001 desculpas para poder não estar adorando a Ele. E quando eu falo vir para a igreja, eu falo da gente estar cultuando coletivamente, amém? Não por obrigatoriedade, mas tem coisas que só são manifestas dentro da casa de Deus. Tem milagres e tem acontecimentos que não acontecem no nosso quarto secreto, no nosso lugar secreto, na nossa casa. Só acontece no meio da comunidade que Ele separou. Você crê nisso? Você precisa crer nisso, senão você vai deixar de vir para a igreja. E aí vai perder as bênçãos. Mas tem coisas que têm que acontecer lá no nosso lugar secreto. E é na hora que a gente está se examinando mesmo, que a gente ajoelha ali, a gente começa a ler a palavra e diz, meu Deus, estou desviado. Eu sou crente mesmo? Eu sei que você já passou por isso, mas tudo isso é um exercício para que a gente possa estar de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então são dias do exercício, do exame, de se avaliar, de olhar minucioso para a nossa vida de acordo com a palavra e dizer, preciso de Ti, Senhor. Não sei qual é o peso do meu pecado lá na cruz. E a gente começa a se lembrar de louvores históricos que falam muito conosco porque vieram do céu. E aí a gente começa a se lembrar de louvores que cantam a palavra. A gente começa a se lembrar de versículos que nos apontam a verdade e a vida, o caminho eterno. Isso é tremendo porque se Deus não nos traz para perto dele, é sinal que Ele estava chateado conosco. Toda vez que vem uma palavra para que a gente se achegue mais próximo dele, é porque Deus tem se alegrado de nós. Sabia disso? Imagine a gente pecador desse jeito, Deus está se alegrando da gente, está trazendo a gente mais para perto dele nessa hora. A única coisa que a gente pode fazer agora é o quê? Refletir esse amor, corresponder com essa graça. Somos privilegiados pelo Pai de podermos estar mais próximos dele. Então essas situações que você enfrentou nesses dias ruins, foi porque Ele se agraciou de vós, e aí colocou você mais próximo dele, oh glória, te dimensionou para um outro patamar espiritual, que agora você pode ajudar os irmãos na fé, que você tem autoridade para poder orar, que você pode ministrar
um poder, que você agora tem, entre aspas, domínio da situação para ajudar o necessitado. Surgiu em você e em mim uma compaixão pelo próximo. Amai ao próximo como a si mesmo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então a gente vai pegar essa palavra agora e vai aproveitar ela para a gente fazer uma oração ao Senhor. Para que ela não seja esquecida, para que toda leitura que a gente fizer ou ouvir a palavra nesses dias, a leitura salte aos nossos olhos as letras do que Deus quer, e quando a gente ouvir essa palavra, ela venha sacudir a nossa vida, nos incomodar a ponto da gente se converter daquilo que a gente precisa. Essa é a nossa oração nesse momento. Eu vou te convidar, se você puder, ficar de pé para a gente orar isso. E aí você vai abrir o versículo 6 de 2 Coríntios, para você saber a palavra que é a boa nova. Olha o que Deus fala conosco através da vida de Paulo. Seis e 7. Espero que saibam que nós não fomos reprovados. Nós não fomos reprovados. O exercício de examinar-se a si mesmo é porque Deus sabe que no final nós somos aprovados e seremos para todo sempre. Então é necessário a gente fazer a prova. Não tem como fugir da prova. Mas Ele já sabe que Ele está nos colocando numa prova que nós seremos aprovados. Ou já somos aprovados. Agora, versículo 7. Oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam. Não é para poder ser visto pelos outros. Não é para poder se gloriar de que está andando em justiça nessa verdade. Não é para que os outros vejam que vocês tenham sido aprovados, mas é para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado, embora pareça que pecamos, que erramos e assim fizemos, mas isso tudo é para que sejamos aprovados, e a gente não está fazendo isso para que os outros vejam, mas porque a gente entende a nossa posição no reino como filhos. Aleluia! Que maravilha! Irmãos, Deus traz uma palavra de amor e diz assim para a gente: olhem para si mesmo e vejam o que é que vocês estão errando de acordo com as Escrituras. Se voltem a mim, se acheguem a mim, eu chegarei a vós outros. E saibam que eu estou perdoando vocês e aprovando porque vocês estão se examinando, cumprindo a minha vontade. Agarra esse Deus maravilhoso aí, abraça ele forte, não deixa ele sair não. Beija ele, segura ele como um pai bondoso e amoroso. Oh Deus. Deixa esse louvor ministrar as nossas vidas. Pode aumentar aí, querido. Abraça o Espírito Santo que está habitando em vós. Abraça. Sinta Ele.
e agradeço. Se examine agora. Onde foi que caímos? Volta ao primeiro amor. São tempos de honrar a Deus. Honrar a Deus com a nossa vida em todas as áreas. Com as nossas finanças, com a nossa inteligência. Com o nosso serviço. Com as nossas habilidades. Os nossos talentos. Amai a Deus de toda a vossa alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua inteligência. Convido vocês a olharem para a eternidade agora. A cruz ficou para trás. Os pecados estão lá, cravados. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda imundícia. Pode repetir esse louvor, meu irmão. O Espírito Santo está nos ministrando forte. Pelos olhos da fé eu estou enxergando 2021, vivendo os propósitos de Deus. É tempo de vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí Deus começa a nos alinhar nesses dias, convergir para Cristo. E agora você olha para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Nós estamos aprovados por causa de Cristo. Noite de cura na apacentada. Deus está nos libertando. Eu estou sentindo Deus retirando as sujidades, nos lavando, trocando as nossas vestes. Você que chegou afadigado, cansado, deprimido, com as costas pesadas, estava com peso. Você começa a perceber que você está ficando leve. A palavra liberta. Renova a aliança com Ele nessa hora. Entrega a vida por completo. Reiniciando o processo. Para alguns, reiniciando o sistema, para outros, upgrade. Para uns, perdão e recomeço, para outros, restauração, alinhamento. Conquistou.
gente vai levantar um clamor para todos que não puderam vir nessa noite, mas fazem parte da Igreja Missão Apacentar aqui em Feira. Comece a clamar para que Deus possa alcançar e restaurar a vida deles, do desânimo, do cansaço, da fadiga, dos olhos para fora, mas não para si. Comece a orar para aqueles que não estão presentes conosco hoje. Crianças, jovens, adolescentes, adultos maduros, jovens, idosos. Orai uns pelos outros para serem curados, cumprindo a palavra de Deus. Clama por eles. Clama por aqueles que estão em Malhada também, precisando das vossas orações. Aqueles que estão ali em Divinópolis também. Aqueles que Deus vai enviar para poder acrescentar no corpo dele. Ora pela sua família, ora. É tempo de cura. Viver o propósito, a gente vive em cura, em liberdade, em alegria, em paz, em harmonia, em equilíbrio, em justiça, em amor. Viver o propósito, parece que tudo estava dando errado e no final é bênção demais. Viver o propósito é sermos imagem e semelhança de Cristo, parecermos com o nosso irmão mais velho. Examine-se, pois, a cada um a si mesmo, e veja se estão na fé. Porque Cristo habita em vós. Se é que vocês não estão reprovados, então, já que estão aprovados, oremos para que continuemos sempre aprovados. Parafraseando Paulo. E como é tempo de honrarmos a Deus com as nossas vidas, também podemos honrar com os dízimos e as ofertas. Você pode ir lá atrás, pegar seu envelope plástico, pode dizimar e ofertar com aquilo que Deus propôs no seu coração, que não seja por pesar. E eu conto com vocês no último culto do ano, se assim puder, se não, no primeiro culto do ano, primeira ceia do ano. Ó Jesus, não me deixa perder por nada, me dá saúde, me ajuda. Se o Senhor não voltar antes, não me deixa ficar fora do teu propósito, não.